Graça e paz, queridos. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por este tempo precioso na sua presença. Pai, obrigado a Deus por esta manhã tão linda, tão maravilhosa, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta casa de oração, pelos louvores ministrados a Ti, Senhor, pela boa palavra que recebemos, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de semear. Te agradecemos porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do nosso coração. Que essa palavra poderosa possa vir de encontro, Senhor, aos nossos corações nesta manhã, trazendo luz e entendimento, trazendo-nos o entendimento claro das verdades concernentes ao reino de Deus. Pai, queremos abençoar cada família aqui presente, abençoamos cada pessoa que nos ouve, aqueles também que pela internet estão nos ouvindo, que a bênção do Senhor se achegue à sua casa, Pai, e que tudo aquilo que não provém de Ti seja, Senhor, arrancado, e a verdade de Deus seja estabelecida nos nossos corações, no nome de Jesus, amém. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus, mas antes de entrarmos aqui propriamente no que vamos compartilhar esta manhã, quero lembrar algumas situações. Amanhã, às 19h30, nós teremos aqui uma aula preparatória para todos aqueles que vão fazer a libertação. A libertação ela vai começar lá no CETOC sexta-feira, mas só pode ir fazer a libertação quem participar dessa aula, que estará acontecendo aqui amanhã, às 19h30, no anexo, aqui ao lado. Então, você que já fez a sua inscrição, ou vai fazer a sua inscrição, você precisa estar aqui amanhã às 19h30, para que você possa participar desse processo de libertação. Lembrando que existem alguns requisitos básicos, e lá na inscrição você pode pegar todas as informações. Na quarta-feira nós estamos aqui também trabalhando em cima desse tema que está aqui no altar. Ele veio para libertar os cativos. Nas duas primeiras quarta-feiras nós falamos sobre máscaras do orgulho, ou as faces ocultas do orgulho, e essas duas últimas quarta-feiras do mês a pastora Ana Lúcia vai estar ministrando em cima desse tema. E foi avisado na quarta passada para que você pudesse estar orando e pedindo para que o Espírito Santo mostrasse para vocês se existe alguma coisa na sua casa que não agrada a Deus. Se você pedir, Ele vai mostrar, Ele vai revelar a você. Às vezes você recebeu algum presente, às vezes você comprou alguma coisa, e às vezes isso está consagrado a alguma entidade. Então, que você peça para o Espírito Santo revelar, mostrar. Às vezes, a partir do momento que você comprou aquilo, você ganhou, algumas coisas começaram a dar errado na sua vida, na sua casa, e você nem tem percepção disso, você nem sabe que é isso. Mas se você chegar na sua casa e começar a orar e pedir, Espírito Santo, me mostre, tem alguma coisa aqui que não é do teu agrado, Ele vai mostrar. E nós teremos aqui 2 cestos nas duas próximas quarta-feiras, para que você possa trazer isso e colocar aqui, onde nós vamos estar orando e dando um fim nesses objetos. Amém? Nesse início de ano, o nosso apóstolo, ele tem compartilhado uma palavra. Todos precisam saber, eu vou falar. Diga, todos precisam saber. A pergunta é, o que todos precisam saber? Todos precisam saber realmente quem é Jesus. Mas a gente só tem como compartilhar algo a partir do momento da nossa experiência. O pastor Breno acabou de falar aqui que ele gosta de testemunhar acerca daquilo que é uma verdade na vida dele. Isso tem que ser a prática de todo cristão. Todo cristão, ele deve compartilhar
a sua experiência própria, a sua experiência pessoal. E a minha pergunta nessa manhã para você é: quem é Jesus para você? Porque Jesus para mim é a minha experiência, mas quem de fato é Jesus para você? Você pode ter várias respostas a essa pergunta. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Projete na tela para mim, por favor, a partir do verso 13. Mateus 16, 13. Geralmente, todos os anos que nós temos ido a Israel, na Terra Santa, esse é o lugar preferido do apóstolo Edmilson. É o lugar onde Jesus fez essa pergunta, lá em Cesareia de Filipe. Existe todo um contexto, e ele chega lá, ele prega esse texto, ele fala, ele compartilha, ele gosta muito de 13, é o versículo 13, não é o 3 não. E ali ele compartilha desse texto, mas aqui tem uma verdade tão profunda, e nós vamos estudar um pouquinho acerca disso nessa manhã. Diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Somente até aí. Essa é a pergunta de Jesus para os seus discípulos. Tudo bem, o povo está falando que eu sou João Batista, alguns estão falando que eu sou Elias, outros estão falando de Jeremias ou um dos profetas, mas o que eu quero saber é se você me conhece. É isso que Jesus está perguntando. As pessoas falam muitas coisas, mas você me conhece? Você sabe quem eu sou? E ele vira para os discípulos perguntando: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? E quando nós olhamos para o mundo, como o mundo vê Jesus? Nós tivemos agora o período do Natal, e geralmente no período do Natal existem muitos lugares que se fazem presépio, e o mundo vê Jesus como uma criança, um bebezinho indefeso, numa manjedoura, e que ele nunca cresceu, ele continua lá ainda aquele bebezinho. E como Jesus pode ajudar? Como uma criança pode te ajudar? Como alguém que precisa ser ajudado pode te ajudar? Então, muitas pessoas veem Jesus simplesmente um bebê. Uma outra maneira do mundo ver Jesus é crucificado numa cruz, seja num quadro pintado, seja numa escultura, e ali a visão que o mundo tem de Jesus é de um homem derrotado, de um homem fracassado, de um homem que está ali impotente diante da cruz. E essa às vezes é a visão que muitos têm de Jesus, de que no momento que eles precisam, ele precisa de ajuda, como que ele pode me ajudar? Existem outras pessoas que veem Jesus simplesmente como um homem muito inteligente que viveu aqui na terra. E muitos livros têm sido escritos acerca da inteligência e da sabedoria de Jesus. Alguns outros veem Jesus simplesmente como um nome, uma interjeição diante de uma situação. Ele fala: ô Jesus. A única coisa que ele sabe falar é isso.
A única coisa que ele conhece é que às vezes no momento do perigo é falar o nome de Jesus, é a única coisa que ele conhece, mas ele de fato não sabe quem é Jesus. Alguns, quem sabe, principalmente na religião muçulmana, eles acreditam que Jesus é um profeta. Como Maomé foi um profeta, eles também acreditam que Jesus é um profeta. E assim são tantas as maneiras como as pessoas olham e enxergam Jesus e veem Jesus. Mas se eu quero saber quem é Jesus, eu preciso perguntar para ele. Se você quiser saber de fato quem eu sou, você precisa conviver comigo. A pessoa que mais me conhece é minha esposa. Agora em abril nós vamos completar 30 anos de casado. Mas tivemos 2 anos e meio entre namoro e noivado, então já são quase 33 anos convivendo. E dentro desse processo, ela é a pessoa que mais me conhece. Mas, mesmo ela que convive comigo, tem coisas que ela ainda não conhece. São coisas que às vezes estão lá dentro, que só você e você sabe, que só você e Deus sabe. Então, se você quiser conhecer um pouco de uma pessoa, a melhor pessoa para falar dela mesma é ela. Então a melhor pessoa para falar quem ele é Jesus. E quando nós vamos olhar para os evangelhos, é impressionante como Jesus ele se revelou. É impressionante como Jesus se manifestou e mostrando de fato quem ele é. E essa é a grande questão. Jesus ele se revelou dizendo quem ele é. E todo homem, toda mulher que realmente entende isso, compreende isso e passa a ter a sua experiência nesse relacionamento com Jesus, vai conhecê-lo na sua essência. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus diz que ele é a luz, por que Jesus diz que ele é a luz? Jesus disse que ele é a luz porque a luz tudo manifesta. Quando a gente olha para uma frase que Jesus disse, que um cego não pode guiar outro cego, porque ambos cairão na cova. Então, somente a pessoa que enxerga, que vê. E Jesus, quando ele fala de ser luz, ele está falando que ele é aquele que realmente tudo vê, ele é aquele que tudo enxerga, é aquele que pode te conduzir, mostrar o caminho, apontar para você aquilo que você precisa. Então, quando ele fala que ele é a luz e que é aquele que o segue, que vai atrás dele, não vai andar em trevas, porque o seu caminho será iluminado, porque você sempre terá Jesus do seu lado. Muitas pessoas vivem como que tateando, tentando encontrar o caminho. Muitas pessoas estão perdidas. Algumas pessoas, quem sabe, entraram nessa manhã perdidos, buscando resposta, querendo encontrar respostas. Mas Jesus diz que aquele que o segue, aquele que está com ele, não anda em trevas. Isso quer dizer, você não estará perdido, porque eu estarei iluminando o seu caminho e você enxergará tudo o que você precisa enxergar. Então você precisa conhecer esse lado de Jesus, que ele é a luz que você precisa. Mas Jesus também ele disse: eu sou o pão da vida. Diga, pão da vida. E quando Jesus ele se apresenta dizendo que ele é o pão da vida, e ele diz: aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então ele se apresenta como o alimento que o homem e a mulher precisam. Quando Jesus se apresenta como esse alimento, como o pão da vida, não sei se você sabe, mas o pão é o alimento, ou o trigo é o alimento mais consumido no mundo.
Então, quando Jesus se apresenta como o pão, ele está exatamente se apresentando como aquele que pode realmente saciar a fome, mas não a fome física, a fome que o homem e a mulher têm na sua alma, a fome que o homem e a mulher têm de aceitação. Nós olhamos e a necessidade mais profunda da alma humana é aceitação. Nós olhamos para uma sociedade que se estabelece padrões, e as pessoas ficam muitas vezes obcecadas por seguir aquele padrão, mas entenda que quem estabeleceu o padrão foi Satanás. Satanás, ele aprisiona o homem nessa situação onde estabelece alguns padrões, por exemplo, padrão de beleza. Quem diz que o padrão de beleza é aquele que o mundo coloca? Você já parou para pensar qual que é o padrão de beleza de Deus? Quem sabe você nunca parou para pensar qual é o padrão de beleza de Deus? Você sempre olha para o padrão de beleza que o mundo estabelece. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é Satanás. Então, o padrão de beleza que está estabelecido neste mundo não é um padrão de beleza estabelecido por Deus, é um padrão de beleza estabelecido por Satanás, e muitas pessoas vivem aprisionadas por esse padrão de beleza. Existem padrão de status social e de tantas outras coisas, então tem tantos padrões no mundo, mas todos esses padrões que existem no mundo são padrões estabelecidos por Satanás, através dos homens com as suas mentes malignas, homens com suas mentes deturpadas. E aí muitas pessoas querem saciar a sua fome na sua alma em relação a isso, buscando preencher os seus vazios, porque ele acha: se eu tiver um carro novo, todo mundo vai me aceitar; se eu emagrecer, todo mundo vai me aceitar; se eu me tornar uma Gisele Bündchen, todo mundo vai me aceitar. E aí você começa a estabelecer alguns padrões, mas você está indo na contramão da palavra de Deus, você está indo na mão do mundo. Porque o que você precisa fazer para Deus te aceitar? Essa é a pergunta. Você sabe qual é o padrão de beleza de Deus? O padrão de beleza de Deus é a diversidade. Deus, ele estabeleceu uma beleza e fez muitos filhos, e cada filho tem uma beleza. Você olha para o oriental, ele tem uma beleza. Você vai lá no árabe, ele tem a sua beleza. Você olha para o brasileiro, é uma miscigenação de beleza. É tanta gente. Então, cada um tem a sua beleza e algo que é belo, que é lindo. E é isso o padrão de beleza de Deus. Deus, ele se manifesta mostrando sua beleza na diversidade dos seus filhos. Mas as pessoas correm atrás de coisas efêmeras, passageiras, coisas que não têm valor, não têm sentido. E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando Jesus, ele se manifesta e diz: eu sou o pão da vida, eu sou aquele que pode saciar a fome que existe dentro de você. O mundo não pode preencher esse vazio. Você está tentando preencher esse vazio, tentando se adequar, tentando se encaixar na sociedade. É impressionante como desde muito pequeno, desde muito cedo, você vive essa neura, tentando se encaixar, tentando fazer parte daquele grupinho. Na escola já havia aquele grupinho, se você não fazia parte da panelinha, você era excluído, você não era aceito. E muita gente cresce com esse vazio, com esse déficit na sua alma, sempre buscando aceitação, e por conta disso fazem muitas coisas erradas. Tem muitas mulheres que se envolvem na vida de prostituição, e homens também, porque no fundo eles estão buscando aceitação, eles estão procurando alguém que os aceite, e a única coisa que eles encontram é cada vez mais um buraco maior na sua alma. Jesus também se apresenta como: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
E quando Jesus fala que ele é o bom pastor, isso está registrado no capítulo 10 de João, e ele fala que ele é o bom pastor, e quando olhamos para a palavra de Deus lá no Salmo 23, diz que, quando o salmista Davi compõe aquele salmo e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso. Então, ali mostra o papel de um pastor, aquele pastor que realmente conduz a ovelha até águas tranquilas para beber água, aquele pastor que conduz as ovelhas para o pasto verdejante. Então, quando Jesus ele diz: eu sou o bom pastor, quer dizer, eu sou aquele que cuida de você. Jesus ele se apresenta como um cuidador, como aquele que te protege, como aquele que sabe o que é melhor para você. Nós olhamos e muitas vezes tem muitos cristãos que agem como crianças mimadas. Nós olhamos para uma criança às vezes de 1 ano e meio, 2 anos, e se ela pedir para um pai uma faca afiada, não existe nenhum pai que seja inteligente que dê uma faca afiada para uma criança de 2 anos, porque ela não sabe manusear aquela faca, e ela pode se cortar, vir a se machucar. E muitos cristãos agem dessa forma, como bebês imaturos, como crianças, e pedem determinadas coisas para Jesus, para Deus, e quando não obtêm as respostas, eles falam: magoei, vou sair da igreja, Deus não me ouve. Que tipo de cristão é esse? Na verdade, você não tem um relacionamento com Jesus, você nem sabe quem é Jesus, você nem conhece Jesus. Eu digo que um homem e uma mulher que teve um encontro com Jesus, ele jamais abandona Jesus. Se uma pessoa abandona Jesus, ele encontrou qualquer coisa, mas ele não encontrou Jesus, porque é impossível que um homem e uma mulher tenha tido uma experiência, um encontro com Jesus, e a vida dele não tenha sido no mínimo transformada, não tenha sido no mínimo marcada por algo diferente. Então, quando Jesus ele se apresenta, eu sou, ele mesmo está se revelando. Então ele diz que ele é a luz, ele diz que ele é o pão da vida, ele diz que é o bom pastor, ele também diz que ele é a porta das ovelhas, quer dizer, o lugar por onde as ovelhas passam. Então Jesus ele se manifesta de muitas formas, dizendo exatamente quem ele é, e dessa forma Jesus ele vai trazendo pouco a pouco nos evangelhos, manifestando e dizendo de fato quem ele é. E no capítulo 15 ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. No versículo 5 ele diz: eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos, somos as varas. O que ele está dizendo? Olha, eu sou aquele que realmente pode produzir, mas você, para realmente ter vida, você precisa estar conectado a mim. Conexão é uma palavra hoje muito usada no nosso meio, então vou usar essa palavra. Então você precisa estar conectado a Jesus, é isso que ele está falando. Eu sou a videira e todo mundo que está conectado a mim, como um ramo, esse vai produzir fruto, esse vai poder receber da vida verdadeira, da vida que existe em mim. Para você desfrutar da vida que existe em Jesus, você precisa estar conectado a Jesus, você precisa estar plugado em Jesus, você precisa estar totalmente aliançado com Jesus, você precisa conhecê-lo, e ali você vai começar a beber dessa seiva. Essa seiva vai passar por você, você vai sentir a vida de Deus em você. Isso vai manifestar a glória de Deus sobre a tua vida. Você vai entender o que é de fato Deus. Mas lá no Evangelho de João capítulo 11, Jesus fala de uma das declarações mais fortes de quem Ele é. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se tem uma das coisas que mais atormenta o homem, é a morte. Ninguém gosta de ir em velório, pelo menos dos que eu conheço. Nem pastor gosta de ir em velório, ele vai porque ele é obrigado.
Então, quando chama você para ir para velório, às vezes você está com uma programação maravilhosa, chega uma ligação no meio do dia falando assim: morreu fulano. Dá para você vir aqui? Às vezes à noite chega a notícia. Mas a palavra de Deus diz que é melhor você estar num lugar onde há luto do que onde há banquete, onde há festa. Mas nós gostamos de ir em festa, nós gostamos de ir onde tem banquete, onde tem alegria. Por quê? Porque onde tem banquete e alegria, você não pensa no final da vida. Mas quando você vai num velório, a idade vai passando. Aí quando você tem 20 anos, você vai no velório, é festa. Mas quando você entra nos enta, meu irmão, você vai no velório, você fala assim: estou dobrando o cabo da boa esperança, o meu fim é esse. Quem vai escapar da morte? Jesus, ele se apresenta exatamente como a solução para toda a humanidade. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala que ele é a própria ressurreição e a vida, e que aquele que acredita nele viverá. E ainda que morra, ressuscitará. Então o antídoto para viver eternamente se chama Jesus Cristo. As pessoas vão buscar fórmulas, eles vão buscar, a ciência tem se multiplicado e cada vez mais eles têm encontrado meios para que o homem possa viver mais. Isso despende de muito dinheiro, o que não é todo mundo que tem. É o topo da pirâmide que vai poder ter esse dinheiro suficiente para ter uma vida mais longa, usando os recursos que a ciência tem. Mas a base da pirâmide, que é a maioria, não tem esse recurso. Então, qual é? Se você não tem esse recurso, eu quero te dizer que eu estou te apresentando o melhor recurso que você pode ter, que a ciência não tem, chama-se Jesus Cristo. No capítulo 17, ele fala assim, versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti somente como o único Deus vivo e verdadeiro, e a teu Filho amado, a quem enviaste. Jesus fala que a vida eterna é conhecer a Deus Pai e conhecê-lo. Então, se você quiser viver eternamente, só tem um jeito: você precisa conhecer quem é Jesus. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Se eu chupar uma laranja e dizer para você se a laranja que eu chupei é doce ou azeda, você não pode dizer. Você às vezes pode fazer uma interpretação da maneira como eu estiver chupando a laranja. Se eu fizer uma cara feia ou não, você pode pensar: essa laranja está azeda. Mas de fato você não sabe o que é, porque você não chupou a laranja. Quem chupou a laranja foi eu. Então só eu posso descrever realmente qual é o sabor daquela laranja. Então, ouvir falar de Jesus não quer dizer que você o conhece. Você precisa experimentar Jesus. Estou usando essa metáfora para dizer, da mesma forma que eu preciso chupar a laranja para saber qual é o sabor dessa laranja, você precisa ter a sua experiência com Jesus. A minha experiência com Jesus não vai mudar a tua vida. A experiência do seu pai, da sua mãe, do seu esposo ou da sua esposa com Jesus não vai mudar a sua vida. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Você precisa conhecê-lo de fato, saber quem ele é para você, como ele se relaciona com você e como você se relaciona com ele. Lá em Romanos capítulo 10 diz: a saber, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com a boca se confessa para a justiça e com o coração se crê para a salvação. Então eu preciso, como que eu conheço Jesus? Eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso confessar que Jesus Cristo realmente veio em carne, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo.
Então eu preciso ter a minha experiência com Jesus. E para eu ter essa experiência, eu preciso, a primeira coisa é reconhecer que Ele é Filho de Deus. Mas eu preciso entender também que eu sou um pecador. Lá em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se existe uma condição, você vai tomar essa decisão. Se você confessar os seus pecados, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6,23 diz: todos, não existe ninguém que não tenha pecado, todos pecaram e nós estamos afastados da glória de Deus. Nós precisamos, a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você precisa conhecer Jesus, você precisa ter essa experiência com Jesus. Então, quando você chega diante de Jesus e fala: confessa o teu pecado, e o maior pecado que o homem comete é o pecado de viver independente de Deus, viver a sua vida aquém de Deus, sem se importar com Deus, achando que você é o dono da verdade e que você pode tudo. Tiago, ele nos fala dessa presunção, quando alguns dizem: eu vou fazer isso ou aquilo, quando nós deveríamos falar: se Deus quiser, eu poderei fazer isso ou aquilo, porque toda a minha vida e a tua está nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo homem, toda mulher que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Isaías 59:2 diz: mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Isso impede que Deus nos ouça. O que impede que Deus ouça o homem é o pecado. E eu quero te dizer que pecado tem nome. Diga: pecado tem nome. Nós estamos vivendo uma época onde existe muita permissividade, e onde eu creio que essa seja a maior guerra que a igreja do século 21 enfrenta hoje, porque o certo agora é errado e o errado está certo. Existe uma onda de permissividade onde tudo é possível. E eu quero te dizer que a Bíblia não mudou, a palavra de Deus não mudou. Pecado é pecado. Pecado não é fraqueza. Eu tenho uma fraqueza. Não, você não tem uma fraqueza. Você tem que criar vergonha na cara e falar: você tem um pecado, você tem que confessar. Pecado tem que ser confessado. Então o crente fala: eu tenho uma fraqueza. Que fraqueza, meu irmão? Isso é pecado, se confessa, abandona o pecado, e aí depois quer realmente ter uma experiência maravilhosa com Jesus, mas não vive uma vida de santidade, não vive uma vida que agrada a Deus. Então entenda que você precisa conhecer Jesus, porque é Jesus que vai te ajudar a vencer o pecado. Jesus, ele está pronto todos os dias. Lá o Salmo diz: certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista Davi, no Salmo 51, é um salmo que todo cristão deveria ler, é um salmo que todo homem, toda mulher deveria ler, porque é o salmo de alguém que sabe o que é pecado. Ele confessa o pecado dele. E ele diz assim: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, todo homem, toda mulher que se humilha diante de Deus, reconhecendo: Deus, sem ti eu não consigo vencer esse pecado, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Espírito Santo me ajude a vencer esse pecado. Sabe como você vence o pecado? Se fortalecendo em Deus. Você só vence o pecado conhecendo cada vez mais Deus, estando mais próximo de Deus. Você não vence o pecado olhando para o pecado e lutando contra o pecado. Você vence o pecado se enchendo de Deus. Então eu quero te dizer
Se você não conhece Jesus, hoje Jesus está aqui se apresentando para você e dizendo para você que Ele te ama. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, numa diálogo ou numa conversa que ele tem com Nicodemos, ele fala da sua missão. Fala do amor de Deus, dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o próximo versículo ele diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se coloque em pé, por favor. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração agora. E eu gostaria que você também falasse com Deus neste momento. Pergunte para Deus, pergunte para Jesus, será que você conhece a Jesus? Será que você conhece esse Jesus? Ele quer se revelar a você. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode invocar o nome do Senhor hoje, ser salvo e começar um relacionamento com Deus. Espírito Santo, vai trabalhando no coração de cada homem, cada mulher, nesta manhã, para que eles possam ter uma experiência com Jesus. Se você não conhece esse Jesus dessa forma, e você quer conhecer esse Jesus, eu gostaria que você, no seu lugar, levantasse bem alto sua mão. Eu quero conhecer Jesus, eu quero ter uma experiência com Jesus. Levante bem alto sua mão. Continue com a sua mão levantada. E com a sua mão levantada você está dizendo para Deus que você quer conhecer esse Jesus. Eu gostaria que você saísse do seu lugar agora e viesse até aqui ao altar, que eu quero orar por você agora. Quero fazer uma oração por você. Pode vir, pode abaixar a sua mão e vir aqui. Eu quero orar pela sua vida, para que você possa ter essa experiência com Jesus. Amém? Pode chegar bem próximo aqui do altar, para dar espaço para outras pessoas. Pode chegar. Nós vamos aguardar você chegar. Eu quero que todos agora levantem as suas mãos e você vai fazer uma oração comigo. Você vai repetir esta oração. Diga: meu Deus e meu Pai, hoje eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu te peço que o Espírito Santo me ajude a conhecer a Deus e a Jesus Cristo a cada dia, que eu possa me tornar cada dia a imagem e semelhança de Deus no meu espírito, na minha alma. Senhor, eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e me receba por teu filho ou filha nesse dia. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar agora diante de ti cada pessoa que está aqui diante desse altar, Senhor, esses homens, essas mulheres, Senhor, que fizeram essa decisão nesta manhã, Pai, de estar aqui diante desse altar. Senhor, eles querem te conhecer como Senhor, como Salvador. Pai, eu oro para que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os guarde, que o Senhor os sustente, ó Pai, para que eles jamais retrocedam na sua caminhada de fé.
e que eles possam conhecer que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a ressurreição e a morte, que Jesus é o bom pastor que vai cuidar deles, ó Pai. Eu os abençoo com toda sorte de bênção no nome de Jesus. Amém. Gostaria que vocês virassem para trás, vocês estão aqui na frente. Essa é a sua nova família. Olhem para mim agora, virem para mim, por favor. Essas pessoas de verdinho que estão próximas de vocês, eles vão anotar o nome de vocês, vão escrever para que a gente possa orar por vocês e mandar algum tipo de informação. Em pé como estamos, eu quero fazer mais uma oração. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Eu sei que muitos de vocês conhecem Jesus, mas tem muitos que conhecem só o Jesus Salvador. E sempre que você precisa de algo, você está pedindo para Ele, para que Ele te socorra, que Ele seja o seu Salvador, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Mas nós precisamos conhecer Jesus como Senhor. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é necessário que nós o conheçamos como Senhor. E quando a gente o conhece como Senhor, a gente não guarda Ele só para nós. Você tem uma missão, eu e você temos uma missão de proclamar quem é Jesus. Todos precisam saber, e você vai contar. Fale para o seu irmão: todos precisam saber, e você vai contar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero orar para que Deus te dê ousadia, para que Deus te dê intrepidez, para que você possa anunciar quem é Jesus para você, do que Ele pode fazer na vida de alguém que se rende a Ele. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a igreja aqui reunida. Pai, eu oro para que a igreja seja tomada por ousadia, por intrepidez, ó Pai, para anunciar a Tua palavra, para proclamar o Evangelho. Senhor, diante das oportunidades que surgirem diante de nós não nos intimidemos, mas nós sejamos tomados de ousadia, de coragem, de intrepidez para falar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo é o pão da vida, que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, que Jesus Cristo é a luz do mundo, que Ele é o bom pastor, que Ele é aquele que pode, Senhor, saciar a sede daqueles que estão sedentos. Como o Senhor mesmo diz: quem tem sede, vem a mim beba. Que essas pessoas possam beber dessa fonte que é o Senhor Jesus. Pai, eu oro para que a igreja seja tomada por essa ousadia, no nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar também, Senhor, cada família que veio nessa noite nesse lugar. O Senhor guarde, livra, proteja, leve-os em paz para os seus lares, guardados e protegidos pela Tua mão de poder, Senhor. Que eles tenham um excelente domingo, ó Pai, que eles tenham uma semana abençoadíssima. Em o nome de Jesus eu os abençoo com toda a sorte de bênção. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Cumprimente seu irmão, Deus os abençoe. Deus Emmanuel, estrela.